Vamos começar a aula virtual 12 com a correção dos exercícios sobre expressões numéricas que eu passei na aula de ontem. Não se esqueça de anotar no caderno a aula virtual 12, a data de hoje e o que você fez nessa aula ou fará. Começando pelo exercício 19 da página 22. Para resolver essas expressões, nós temos que eliminar os parênteses. E como que nós iremos fazer isso? Fazendo um jogo de sinal, pois toda vez que nós temos um sinal ao lado do outro, significa que eles estão se multiplicando. E a gente aprendeu que na multiplicação, nós devemos fazer o jogo de sinal. Então, menos com mais é menos. Nós vamos copiar o mais 5 da forma como ele está e o mais com o menos do 6 se transforma em menos 6. E aí nós vamos fazer a seguinte operação. Mais 5 menos 6. Mais 5 menos 6 é o mesmo que menos 1. Significa que você tem 5 e retira 6. Quando você retira mais do que você tem, você entra nas unidades negativas. Então, como retirou 1 a mais do que tinha, fica menos 1. Letra B. Aqui nós iremos fazer mais com menos, que resulta em menos, e menos 9. Quando você tem dois números de mesmo sinal, você deve somar esses valores para encontrar a resposta. Menos 2 e menos 9 é menos 11. Se você tem duas dívidas, continua como dívida. E alguns alunos podem achar contraditório fazer uma adição, visto que são sinais negativos. Mas mesmo assim, você irá somar, pois você tem menos 2 e tem menos 9. Então, no total, tem menos 11. Letra C. Mais com menos é menos. Se você tem mais 5 e tira 5, fica 0. Esse é até um exemplo interessante para nós lembrarmos dos números opostos ou números simétricos. Toda vez que você tem números opostos ou simétricos juntos, o resultado é 0, significa que um anula o outro. Letra D. Nós copiamos o primeiro e fazemos o jogo de sinal. Positivo com positivo fica positivo. Ou mais com mais continua mais. Tem gente que fala positivo, tem gente que fala mais. Isso, gente, eu mesmo vario na minha forma de me expressar. Tem vezes que eu vou falar positivo, ou mais, ou negativo, ou menos, tanto faz, ok? A regra é a mesma. Então, você deve 54 e tem 80, então sobram 26. Toda vez que você tem números com sinais contrários, a operação a ser feita é sempre a subtração, para você ver a diferença entre esses números. E nesse caso fica positivo porque o número positivo é maior que o número negativo. Então, isso quer dizer que há uma sobra. Letra E. Mais com menos fica menos. Você tem 32 e volta ou retira 64. Então, você vai parar lá no menos 32. Imagine que você tem na reta numérica o mais 32. Se você voltar 64, você vai parar no menos 32, ou seja, no 32 negativo. Você faz novamente, da mesma forma que na letra D, você faz a diferença. Só que nesse caso, a resposta fica negativa, pois o 64 é maior que 32, o módulo dele, ok? Então, o sinal da resposta em questões como D e E sempre é o mesmo sinal do número de maior módulo, ou seja, quando você tem mais do que você deve, sobra. Quando você deve mais do que você tem, falta, ok? Lembrando que a sobra é representada pelo positivo, pelo mais, e a falta ou a dívida é representada pelo número negativo, menos. Letra F. Aqui nós iremos fazer o jogo de sinal, que é menos. Se você tem dois números negativos, você vai somar e a resposta continua negativa, menos 53. Letra G. Aqui, o zero, se você quiser até excluí-lo, eliminá-lo, não vai fazer a diferença, porque o zero na adição e na subtração, ele é um elemento neutro, ok? Ele não faz diferença. Então, mais com menos é menos. Se você tem 0 e volta 14, você fica no menos 14, ok? Letra H, jogo de sinal. Mais com menos é menos. Se você tem duas dívidas, o que você vai fazer?
vai somar essas duas dívidas e vai ficar com o resultado de menos 286. Letra I. Copiamos o primeiro. Se tivesse algum sinal aqui na frente, gente, é interessante eu falar isso, ó. Se tivesse algum sinal aqui na frente, teria que ter feito jogo de sinal também. Mas como não tem, é só copiar. Aqui você tem dois sinais, então tem que fazer o jogo de sinal. Mais com menos é menos. Copio 520 e nós temos a seguinte situação. Você tem 250 e tira 520, é claro que fica negativo, e o valor é justamente a diferença de 520 e 250, que é 270, ok? Letra J. Copia, mais com menos é menos. Duas dívidas, ou seja, os números de mesmo sinal, a gente sempre soma. Então, 875 mais 704 é 1.579. Como são dois números negativos, é claro que a resposta continua negativa, ok? Letra K. Copiamos o 2015 e fazemos um jogo de sinal aqui entre o mais e o mais. Sinais iguais resultam em mais. Copio. Você deve 2015 e paga 5.012, então fica sobrando. E aí você tem que fazer a diferença entre eles. 5.012 menos 2.015 é 2.997. Letra L. Copia e faz um jogo de sinal. Mais com mais é mais. Se você deve 5.012 e tem 6.012, esse dá para fazer até mentalmente, né? Significa que vai sobrar 1.000. Lembrando novamente que quando você tem sinais contrários, você faz a subtração, ok? E a resposta é positiva porque o número maior é positivo, quer dizer que sobra. Letra M. Você irá fazer um jogo de sinal do mais com menos, que vai ficar menos. E aí você tem 10.540 e retira 10.270. O valor positivo é maior que o valor negativo, por isso a resposta continua positiva. E a diferença entre esses números, ou seja, o resultado da subtração, é de 270. Fica assim a resposta. Agora vamos para o exercício 25 da página 26. Esse exercício é bem parecido com o exercício 19, é um exercício muito simples. Eu vou até tentar explicar de uma forma mais prática, tá? Já que eu expliquei bem repetitivamente, assim, na questão 19. Menos com menos é mais, menos 6 mais 12, mais 6. Menos com menos é menos, mais 5 menos 8 fica menos 3. Menos com menos é mais, 40 mais 80, 120. Olha que essa situação, nós ainda não tínhamos visto, né? Dois positivos. Nesse dever, a gente ainda não tinha visto aqui na correção. Então, você soma e continua positivo, tá bom? Letra D. Menos com menos, mais. Olha, de novo uma situação de números opostos. Então, a resposta fica 0. Você deve 45 e paga 45, não sobra dinheiro nem falta, fica 0, ok? O 0 é a equivalência do nada, né? Não existe 0. Menos 12, menos com menos, mais. Menos 12 mais 10 é menos 2. Aqui. Menos com menos é mais. E 15 mais 6 é 21. Letra G. Menos com menos é mais. Menos 17 mais 9 fica menos 8. Aqui, da H adiante, nós temos algumas expressões um pouco maiores, mas resolvidas da mesma maneira. Primeira coisa é eliminar os parênteses fazendo jogo de sinal, onde necessitar. No caso, menos com mais é menos e menos com menos é mais. Bom, eu vou resolver uma por uma. Quem resolveu de uma vez, ótimo, tá? Por quê, gente? Porque no vídeo eu tenho que resolver para que todos entendam. E se eu simplificar demais, por exemplo, se daqui eu já colocar a resposta 7, algum aluno, qualquer aluno, na verdade, pode ter dúvidas. Então, para não ter dúvidas, já que esse vídeo é para esclarecer, eu faço passo a passo, lentamente, tá bom? 12 menos 3 é 9, então copio o resto. 9 menos 5 é 4, copio o resto. 4 mais 3 é 7. Aqui, faço o jogo de sinal. Menos com menos é mais.
Menos com mais é menos. 50 mais 12, 62. Copie o resto. 62 mais 20, 82. Copie o restante. 82 menos 10, 72. Letra J. Faça o jogo de sinal. Menos com mais é menos e menos com menos é mais. Faça o primeiro cálculo. Menos 35 mais 5 é menos 30. Copie o restante. Menos 30 menos 6 é menos 36. Copie o resto. Menos 36 mais 13 é menos 23. K. Eu vou fazer menos com menos, mais. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Então, primeiro fiz todos os jogos de sinais necessários. Agora, eu vou resolvendo na ordem de leitura. Por quê? Porque é tudo adição e subtração. Se tivesse multiplicação e divisão, eu teria que fazer primeiro, ok? 10 mais 18, 28. Copie o resto. 28 menos 7, 21. 21 menos 5, 16. 16 menos 2, 14. E 14 mais 8, 22. Letra L. Faça o jogo de sinal aqui desses dois negativos, transforma em positivo. E esses dois negativos também se transformam em positivo. Aqui tem uma rasura de um menos aqui que eu estava confundindo quando eu fui fazer. Então, eu apaguei, tá? É 4 positivo. 4 menos 6 é menos 2. Menos 2 mais 5 é mais 3. Mais 3 mais 12 é mais 15. E mais 15 mais 8 é mais 23. Última letra desta questão. Menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Menos 15 mais 15 é 0. Copie o restante. 8 mais 7, 15.